Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda Down e leciono a matéria de Direito Civil 4, Contratos em Espécie na Unifacvest. Hoje eu estou trazendo para vocês a explicação do contrato de troca ou permuta e do contrato estimatório. São duas espécies dos contratos em espécies previstas no Código Civil. Eu peço que vocês abram o material que eu já encaminhei para vocês e acompanhem comigo porque vai ser bem interessante. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês a primeira explicação a respeito do contrato de troca. Ele é a segunda espécie de contratos em espécie prevista no Código Civil. E a troca, ela também é chamada de permuta, tá? Ela está prevista no artigo 533 do Código Civil. E ele é aquele contrato em que as partes acordam em dar uma coisa em troca de outra por outra, excluindo dessa relação o dinheiro. Aí está o elemento que mais diferencia o contrato de troca e permuta do contrato de compra e venda, a ausência de dinheiro. O pagamento não se dá em dinheiro, o pagamento se dá justamente entre a troca de bens, ou a troca de serviços, ou a troca de um objeto por uma prestação de serviço, ou de uma prestação de serviço por um outro objeto, da forma que as partes acordarem. Vocês lembram que nos tempos antigos a gente tratava isso como escambo? Vocês aprenderam isso lá em História e provavelmente vão ver também em História do Direito? As civilizações antigas, como ainda não conheciam o dinheiro, elas trocavam um objeto por outro, uma prestação de serviço por outra, uma saca de feijão por uma saca de arroz, 10 litros de leite por um pedaço de carne. Então era a única forma que as pessoas naquela época conseguiam comercializar esses objetos. E ele ainda existe no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, uma das turmas das quintas fases, a quinta fase A, fez esse trabalho no desafio, trazendo isso para a nossa realidade atual. Eles trouxeram exemplos de como aplicar o contrato de troca ou permuta nesse momento de crise que a gente está vivendo em decorrência dessa pandemia, do Covid. E vieram coisas muito interessantes, ideias muito boas. Então, a principal característica do contrato de troca e permuta é a ausência de dinheiro, tá? E ele tem duas exceções, tá? Que diferenciam ele. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade das despesas com o instrumento da troca. Então, se as partes não estipularem de forma diversa, cada um vai arcar com metade das despesas dessa troca, tá? Dessa concretização do negócio jurídico. E é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento expresso dos outros descendentes e do cônjuge. Então, a gente vai ver em todos os contratos, na grande maioria dos contratos, a gente sempre vê exceções relacionadas a ascendentes e descendentes e cônjuge, porque neste momento a gente acaba entrando na esfera do direito sucessório. E muitas das vezes as pessoas podem se aproveitar daquela situação para ganhar um bem do pai em detrimento dos irmãos, ou doar um patrimônio para o pai em detrimento do cônjuge. Então, são muitas situações que devem ser analisadas. Quando a gente entra na esfera familiar, há muitas situações, há muitos requisitos que devem ser cumpridos para que não seja passível de anulação esse negócio jurídico. Mas, basicamente, o contrato de troca de permuta é isso, trocar um bem por outro, uma prestação de serviço por um bem por uma prestação de serviço, prestações de serviços distintas entre pessoas, em comum acordo, né, cumprindo todas as exigências da lei, mas desde que não entre nesse momento o dinheiro, certo? E a segunda espécie que eu trouxe hoje, dos contratos em espécie, é o contrato estimatório. O contrato estimatório é aquele no qual um indivíduo chamado de consignante entrega bens móveis a outro chamado consignatário para que os venda dentro de um determinado prazo. Basicamente seria aquela venda em consignação. Você entrega um bem para uma pessoa vender em seu nome. Se ela não vender por um determinado período, ela vai te devolver. Se ela vender, ela vai te entregar o dinheiro. Caso o consignatário, que é a pessoa que vai estar vendendo, obtenha sucesso nessa venda, vai retirar uma margem de lucro, um percentual de lucro, e vai devolver o restante ao proprietário daqueles bens. É o caso de galerias de arte que se comprometem em expor e vender obras de determinados artistas, auferindo uma porcentagem de lucro. Gente, tem um exemplo bem comum disso no dia a dia. Venda de joias. Quem pega a joia consignada para vender, pega
aquelas joias em exposição, vende para as pessoas. O que ela vendeu, ela paga um percentual de lucro, fica com um percentual de lucro e devolve tanto as joias quanto o valor auferido com as vendas para a dona das joias. A mesma coisa acontece com lingeries, com roupas íntimas, com roupas... isso para nossa realidade aqui da nossa cidade, tá? Roupas de cama. Quantas pessoas pegam roupa de cama para vender consignado, né? Então tem tudo isso. A pessoa tá na posse daqueles bens para vender, mas não são delas, e havendo a venda, ela só vai reter um valor de lucro. A natureza jurídica seria uma espécie de mandato para vender com obrigação alternativa, já que a venda não é obrigatória, tá? Não é obrigatório vender. Eu fico com aquilo para expor. Se eu vender, eu vou ganhar um lucro por ter vendido. O consignatário pode obter o bem para si, pagando o valor que é devido, ou devolvê-lo ao consignante. O artigo 535 do Código Civil estabelece que os riscos decorrentes de possíveis deteriorações do bem, devem ser suportados pelo consignatário em posse do bem. Então, assim, o bem tá comigo para eu vender, deteriorou o bem, a responsabilidade é minha. O artigo 537 impede que o consignante disponha da coisa enquanto o contrato estiver em vigência. Fim do prazo estabelecido, haverá restituição do bem tanto pela coisa em si, quanto pelo valor equivalente a critério do consignatário. Então, o artigo 537, ele trata que o consignante não pode dispor da coisa enquanto o contrato estiver em vigência. Enquanto estiver na posse para o consignatário vender, o consignante não pode pegar este bem e nem negociar ele de outra forma. Ele tem que manter o contrato, ele tem que cumprir o que foi contratado entre as partes. Depois que o prazo passou e o bem for restituído, aí ele pode fazer o que quiser. Certo, pessoal? Espero que tenha sido bem claro. E eu vou continuar gravando os vídeos a respeito do restante da nossa matéria, tá bom? Conto com vocês!